Nem todo problema dentro de uma empresa nasce de uma decisão ruim. Às vezes o problema começa muito antes disso. Começa quando criamos expectativas que não correspondem à realidade ou tomamos decisões baseadas em ideias que parecem fazer sentido, mas não funcionam tão bem na prática. O empreendedorismo está cheio delas. Por isso, neste vídeo vamos pegar 5 dos mitos mais comuns do empreendedorismo e ver até que ponto eles realmente fazem sentido quando saem do discurso e vão para a realidade do dia a dia, porque não é a falta de informação que atrapalha o negócio, é acreditar nas informações erradas. Antes de continuar, quero compartilhar uma novidade rápida para você. Recentemente lancei o e-book Empreendedorismo Sem Mitos, um material onde reuni algumas das crenças mais comuns que atrapalham empreendedores iniciantes e até pessoas mais experientes na hora de tomar decisões importantes. Então, se você gosta de conteúdos mais estratégicos focados em raciocínio e visão de negócio, vou deixar o link na descrição para você conhecer melhor, combinado? Então vamos lá. Mito 1. O maior risco de um negócio é a falta de dinheiro. Um dos mitos mais comuns do empreendedorismo é a ideia de que é preciso ter muito dinheiro para começar. Isso pode ser um problema por um motivo simples. Quando acreditamos nisso, passamos a enxergar o capital como a principal barreira para tirar uma ideia do papel. É claro que alguns negócios exigem investimento. Dependendo do setor, isso é inevitável. Mas existe uma diferença entre reconhecer essa realidade e assumir que o dinheiro é sempre o primeiro problema a ser resolvido. Na prática, muitas pessoas passam meses ou até anos tentando juntar recursos para lançar um negócio sem antes descobrir se aquela ideia realmente faz sentido. O foco fica concentrado na estrutura, nos equipamentos, no estoque ou na operação completa, como se fosse necessário construir a versão final da empresa antes mesmo de saber se existe uma demanda suficiente para sustentá-la. O curioso é que essa lógica costuma inverter a ordem das coisas. Antes de pensar em expansão, estrutura ou investimento, talvez seja mais importante validar a ideia. É justamente aí que entra o conceito do MVP, o produto mínimo viável. Em vez de investir tempo e dinheiro para construir uma solução completa, a proposta é testar a versão mais simples possível da ideia para entender como o mercado reage a ela. Nem sempre isso será possível em todos os setores, mas o raciocínio continua válido, reduzir incertezas antes de aumentarem os investimentos. Quando essa etapa é ignorada, a falta de dinheiro acaba se tornando a explicação mais fácil para um projeto que talvez ainda nem tenha sido colocado à prova. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja quanto dinheiro é necessário para começar. Em muitos casos, a pergunta mais útil é outra coisa. O que pode ser testado agora, com os recursos disponíveis, para entender se essa oportunidade realmente merece um investimento maior? Mito 2. Trabalhar mais significa crescer mais. Muitas pessoas carregam para dentro do negócio a crença de que esforço e resultado caminham sempre juntos. Essa lógica faz sentido em diversos contextos. Durante muito tempo, somos ensinados ou ensinadas que a dedicação produz recompensas proporcionais. No empreendedorismo, porém, essa relação costuma ser bem menos previsível. Existem decisões simples que geram impacto enorme, e existem semanas inteiras de trabalho intenso que produzem avanços quase imperceptíveis. Só que isso não significa que esforço não seja importante. Significa apenas que esforço sozinho não garante crescimento. Talvez por isso que tantas pessoas acabam presas em ciclos de sobrecarga. Quando os resultados não aparecem, a reação natural é trabalhar ainda mais. O problema é que nem sempre a dificuldade está na quantidade de esforço, mas na forma como esse esforço está sendo direcionado. Com o tempo, percebi que crescer raramente depende apenas de fazer mais. Na maioria das vezes, depende de compreender melhor quais atividades realmente produzem impacto e quais apenas consomem tempo e energia. Por isso, antes de aumentar a carga de trabalho, vale a pena perguntar se o que está faltando é mais esforço ou mais clareza sobre o que realmente move o negócio para frente. Mito 3. Primeiro, é preciso ter tudo pronto. Muita gente trava no empreendedorismo por acreditar que o primeiro precisa ter tudo pronto antes de começar. Um plano completo, tudo estruturado e a sensação de que só depois disso seria possível começar. A ideia parece lógica porque passa a sensação de segurança. O problema é que na prática quase nenhum negócio começa assim. O que costuma acontecer é o contrário. A ideia vai sendo ajustada enquanto encontra o mercado. O produto muda depois dos primeiros clientes. O processo só fica claro depois de algumas tentativas. E a estratégia vai se formando com base no que funciona e no que não funciona. Quando a expectativa é começar com tudo pronto, qualquer lacuna vira motivo para adiar o início. Sempre falta alguma coisa e sempre parece cedo demais. Isso faz com que muita gente gaste mais tempo organizando a ideia do que testando se ela realmente funciona.
E aqui entra um ponto importante. Não ter tudo pronto não significa começar de qualquer jeito, significa começar com o necessário para colocar a ideia em contato com a realidade o mais cedo possível. Em muitos casos, o avanço não vem de preparar mais, mas de colocar a ideia em movimento antes dela parecer completa, até porque o feito é melhor do que o perfeito. Mito 4. Velocidade é sempre uma vantagem. Vivemos em uma época em que tudo parece precisar acontecer rápido. Abrir um negócio, conquistar clientes, crescer, expandir. A pressa virou quase um padrão. O problema é quando essa pressa passa a ser usada como critério de decisão. Nem sempre agir rápido significa agir bem. Em muitos casos, o que define uma boa decisão não é a velocidade, mas quanto a situação foi compreendida antes de qualquer movimento. Isso não tem a ver com fazer tudo devagar ou pensar demais antes de agir. Tem a ver com não tratar velocidade como sinônimo de progresso. Porque na prática existem decisões que melhoram quando são tomadas com calma e outras que perdem qualidade justamente quando são aceleradas sem contexto. E se chegou até aqui, deixe seu like nesse vídeo que vai ajudar muito este canal e o nosso trabalho. Mito 5. Mais conhecimento gera melhores resultados. Atualmente, existe uma quantidade enorme de conteúdo sobre empreendedorismo, cobrindo praticamente qualquer tema. Mesmo assim, muitos negócios continuam enfrentando os mesmos problemas. Isso acontece porque, na prática, a maior parte das pessoas já sabe o que deveria ser feito, entende a importância de acompanhar números, organizar processos, planejar melhor e estruturar o negócio. Só que o desafio não está em descobrir isso, mas em transformar esse conhecimento em decisão no dia a dia. Porque a informação mostra o que fazer. O problema aparece quando isso precisa ser colocado em prática dentro de um negócio real, com limitações, pressão e prioridades concorrentes. É aí que muitos travam, não por falta de conteúdo, mas porque saber o que fazer não resolve a dificuldade de decidir por onde começar e o que realmente importa naquele momento. Por isso, em muitos casos, o problema não é a falta de resposta, mas o tipo de pergunta que está sendo feita. Uma mesma informação pode levar a decisões completamente diferentes dependendo de como o problema foi enquadrado. Assim, quando a pergunta muda, o caminho muda junto. E muitas vezes o problema não é a falta de informação, é como ela está sendo interpretada. E com esses mitos que falei, ao longo da jornada empreendedora, uma coisa fica muito clara. Muitos dos principais desafios de negócio não vêm da falta de conhecimento técnico, mas da forma como as situações são interpretadas e as decisões são tomadas. Muitas vezes, por trás de problemas operacionais, existem crenças que influenciam o raciocínio sem que isso fique evidente no dia a dia. Por isso, vale questionar algumas ideias que parecem óbvias. O e-book Empreendedorismo Sem Mitos nasceu dessa reflexão. Ele não é um guia de fórmulas prontas nem uma promessa de resultado rápido. A proposta é simples: ajudar empreendedores e profissionais a olhar com mais senso crítico para ideias que costumam ser aceitas sem questionamento. Se isso faz sentido para você, conheça o nosso e-book completo que desmistifica outros 24 mitos como esse. Para conhecê-lo, é só clicar neste link aqui em cima ou no link que deixei no começo da descrição desse vídeo, combinado? Até porque, na prática, empreender não é só administrar uma empresa, é aprender a pensar melhor sobre ela. Esperamos que tenha gostado, e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!